você? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Começando com um trecho de uma música da Rita Lee. Eu hoje represento a loucura e mais o que você quiser. Tudo que você ver sair da boca de uma grande mulher, porém louca. E como Luz del Fuego não tinha medo, ela também foi pro céu. Mas quem é essa tal Luz del Fuego que Rita Lee homenageia nesta canção icônica? Quem? De uma grande mulher louca, eu hoje represento o segredo enrolado no papel. Como Luz del Fuego não tinha medo, ela também foi pro céu. Dora Vivíqua, ou Luz del Fuego, como ficou eternizada, viveu em uma época em que mulher direita, mulher aceitável, era casada, submissa ao marido e rezadeira. Mas Luz del Fuego era o contrário disso tudo, Ela era a musa da boemia carioca, vedete vanguardista, partidária do naturalismo e uma das precursoras do feminismo. Por essa descrição, por essa bio, você pode imaginar que essa mulher causava e incomodava muita gente, né? Em 1952, um jornal da época anunciava: Luz del Fuego é aplaudida por 293.975 mil pessoas. Já em agosto de 1967, a manchete era outra. Luz del Fuego era encontrada morta. O que aconteceu com Luz del Fuego? Mas para entender estas duas manchetes, é preciso se aprofundar na história desta mulher forte, empoderada e totalmente à frente do seu tempo. Dora nasceu em 1917. Já em 1920, quando ela tinha 3 anos, a família se mudou para Minas Gerais. Luz del Fuego, ou Dora, era descendente, fazia parte de uma tradicional família de imigrantes italianos, muito tradicional no Espírito Santo. Uma família composta por intelectuais e políticos. Já dá para imaginar. Já em Minas, Luz del Fuego descobriu o serpentário. Sim, serpentes. Guarde bem essa informação. Inclusive, o serpentário se tornou seu lugar preferido no mundo. Desde muito jovem, muito novinha, ela também participava dos saraus promovidos pela galera do modernismo lá de Belo Horizonte. Tá pouco ou quer mais? Concluiu o ensino superior e bacharelou-se em Ciências e Letras. E desde sempre, Luz del Fuego, Dorinha, era rebelde. Ela usava, só roupas íntimas enroladas em um lençol e saía pela praia, saía por aí, sabe? Nos carnavais, ela sempre ia com uma roupa curtíssima. E a gente tá falando de uma época, cara, que nem biquíni era aceito, E certa vez, aos 20 anos, ela simplesmente fugiu pro Rio de Janeiro, Ela morava em Belo Horizonte. E a família, quando encontrou ela, mandou ela pra um internato, onde ela ficou até os 21. E acabou que o pai dela morreu, Ele foi assassinado por uns caras de quem ele tinha expulsado de uns terrenos dele lá. E a Dora, depois de um tempo, ela acabou que foi morar no Rio de Janeiro, mais ainda sob a tutela de um dos irmãos mais velhos. Óbvio, Imagina. E no Rio ela foi introduzida ao mundo artístico por meio do radialista César Ladeira. Aí acabou que não deu certo lá no Rio, morando com o irmão dela, que ela continuava sendo muito rebelde. E ela foi morar com uma irmã dela lá em Belo Horizonte, que era casada. Aí o marido dessa irmã dela começou a assediar essa menina e eles foram flagrados. E como sempre, a culpa é da mulher. O marido disse: ela estava me seduzindo. Todo mundo acreditou e considerou Dora como esquizofrênica, Porque era uma época em que qualquer mulher que fugia de um padrão moral, de alguma forma, era considerada doida e muitas vezes mandada para manicômios. Ela ficou 2 meses na clínica psiquiátrica, isso em 1936, e foi morar em uma fazenda, Sugeriram que ela fosse lá pra uma fazenda morar com o irmão dela, até que um dia ela teve uma brilhante ideia, artista que era, era dela aquilo,
Qual foi a ideia? Ela falou, vou me vestir de Eva. Então ela apareceu com folhinhos tampando os seios e as partes íntimas e 2 cobras cipós no braço. Tipo, amada, né? Tipo, os caras acham... O irmão dela achou absurdo, né? Não entendia que ela era uma artista. E isso fez ela ir novamente pro manicômio. Aí quando ela saiu do manicômio, ela foi morar com outra irmã, mas aí não deu certo e por fim ela fugiu pro Rio de Janeiro, reatou com um antigo namorado chamado Mariano. Eles ficaram tipo 5 anos juntos, mas sem oficializar a relação. E eles começaram a brigar muito quando ela começou a fazer aulas de dança. Olha aí o machismo presente o tempo todo na vida de Luz Del Fuego, né, gente? Difícil, né? Ela só queria ser livre. O pessoal não entendia. Aí essa briga e tal, e ela falou, olha, não tô nem aí, eu vou continuar fazendo minhas aulas de danças porque eu sei que você me trai. Sim, ela era traída por esse cara. Aí ela terminou com esse cara e ingressou na carreira artística em 1942. E algumas fontes dizem que ela ingressou no circo Pavilhão Azul em 1944, sob o pseudônimo de Luz Divina. Já ali o Luz presente, né? Que Luz Del Fuego Dora era pura luz. Inclusive, o Luz Del Fuego só foi vir em 1947 por sugestão de um palhaço de um circo. E um jornal de 1945 dizia o seguinte: Luz Del Fuego, dizem, já se chamou Luz Divina, quase esteve em cassinos, e a jiboia era sua companheira. E era isso, ela era uma artista maravilhosa e ela sempre incluía as serpentes, né? Que começou uma paixão antiga dela por serpentes, lá no comecinho, lá na infância, né? E ela se apresentava seminua, dançando com serpentes. E hoje pode parecer meio... Mas a gente tá falando dos anos 40 no Brasil. Isso é muito vanguardista, é muito inovador. E ela não se apresentava só aqui, não. Ela também ia para Buenos Aires, pro Uruguai. Então, assim, toda a região aqui da América do Sul, ela dominando ali com suas serpentes. E lá por volta de 48, ela também passou uma temporada nos Estados Unidos, aprimorando seus conhecimentos acerca de dança moderna. Ou seja, uma pessoa que estudava, que ia atrás, era uma artista. Nossa, eu queria muito falar a palavra, mas o YouTube corta. Mas é uma grande artista. E esse período nos Estados Unidos foi muito importante, porque foi quando ela descobriu os filósofos existencialistas e também as teorias naturalistas. Naturalismo, aquilo lá, sabe? As praias de nudismo e tal, pessoas nuas e pá, essa vibe. E ela trouxe a teoria do naturalismo, a ideia, o conceito do naturalismo pro Brasil, justificando da seguinte forma: já Adão e Eva andavam nus. Quando se nasce, não se traz roupas sobre o corpo. As vestes são artifícios dos quais os homens se valem para encobrir coisas naturais. De fato. Isso também era uma forma de resgatar, né, a forma de vida dos primeiros habitantes do Brasil, né, os indígenas. E assim, a família dela continuava perseguindo ela. Em uma entrevista ela dizia que sim, meus familiares são meus principais perseguidores. Um dos irmãos dela era senador e tal, e tinha medo de associar isso à imagem dele. Isso já complicado, né? Família ali sempre enchendo o saco, apesar dela fugir daquela situação toda. Outro problema é que logo começaram a implicar também. A sociedade, no geral, começou a implicar, porque eram os shows dela seminua, com cobras e defendendo naturalismo e pá. Numa época, como eu disse, que não era permitido nem mesmo usar o maiô de 2 peças, o biquíni. Você imagina dançar seminua no palco? Não, né? E isso trouxe para ela vários problemas, né? Como acusações de atentado ao pudor e aos bons costumes. Olha aí a família tradicional brasileira, né? Em uma apresentação em São Paulo, ela foi até multada por conta dos trajes que ela usava. Muito absurdo. Alguns municípios faziam de tudo para que ela não se apresentasse, né? Em 53, ela foi presa, detida por 6 meses. E a acusação? Atentado ao pudor. Dá para acreditar? Em 1947, Luz Del Fuego se lançou à política com o partido
naturalista brasileiro, que defendia o estabelecimento de espaços públicos nos quais famílias pudessem criar uma relação harmoniosa com a natureza, totalmente despidos, cujo slogan, menos roupa e mais pão. Nosso lema é ação. Menos roupa e mais pão. Nosso lema é ação. Vote Luz del Fuego. Mas não deu certo porque houve toda uma treta que o próprio irmão dela, que era senador e tal, deu um jeito de colocar fogo nos documentos do partido, que tinham as assinaturas para que o partido acontecesse. Ou seja, o próprio irmão dela boicotou essa questão política aí dela. Mas Luz del Fuego desencanou, lançou livro, criou uma fundação e conseguiu uma autorização da Marinha para ter uma ilha de naturalismo. E essa ilha de naturalismo foi a primeira do gênero na América Latina. Isso começou em 1951. E não pense que era loucura, libertinagem, não, né? Tinha várias regras. Não podia entrar bebida alcoólica, não podia realizar práticas sexuais, não podia entrar menores de idade, e se você fosse casado, só entrava se o parceiro estivesse ciente. Ou seja, era tudo certinho lá, era mesmo para praticar coisas tipo vôlei, meditação, contato com a natureza mesmo. E ela chamou a ilha de Ilha do Sol. E a ilha se tornou extremamente popular, entrou inclusive no roteiro turístico do Rio de Janeiro e atraiu várias personalidades importantes, como Lana Turner, Steve McQueen, Brigitte Bardot. Já no começo de 1960, Luz del Fuego já estava com mais de 40 anos, então ela já não tinha mais aquela tensão de homens poderosos, e ela se dedicou totalmente à Ilha do Sol e tal, né? Ela gastou muito dinheiro naquilo, então ela vivia pra ilha, deu uma afastada dos teatros e tal, sendo que ela só foi voltar em 1964 para fazer algumas apresentações. Então era isso, Ilha do Sol total. Até que, em 1965, Luz del Fuego se queixou da presença de malfeitores à ilha. E ela denunciou, esses malfeitores estavam lá na redondeza, assassinaram pescadores, não estava muito bom. E quem eram esses caras, né? Eles eram Alfredo Teixeira Dias e Gaguinho, em busca de fortuna. E ela denunciou eles. Alguns meses depois, Alfredo convocou o irmão para ir à Ilha do Sol para conversar com Luz, porém revelou durante o percurso que pretendia assassinar para vingar-se da artista. Quando a dupla chegou à ilha, os cães da dançarina fizeram alarde, mas aí eles falaram: não, relaxa, é que a sua embarcação tá furada, seu barco tá furado, vem cá pra gente mostrar. Ao se afastarem da ilha, ele desferiu-lhe violento golpe na região da cabeça, que a fez cair. Em seguida, abriu-lhe o abdômen com golpes de arma branca. E os dois retornaram à ilha, onde encontraram o caseiro dela, o Edgar Lira, e com ele fizeram o mesmo. Depois de assassinar os dois, eles amarraram o corpo deles em pedras e jogaram no mar. Aí o desaparecimento dela repercutiu em todo o país, onde ela tá? Cadê a Luz del Fuego? Muita gente achou que era até golpe de publicidade, mas não, Mas ninguém sabia, ninguém fazia ideia do que tinha acontecido. Mas essa questão de golpe de mídia, foi descartada após o delegado Rui Dourado, da 3ª Delegacia Distrital, encontrar no dia 23 a residência da artista em desordem e verificar por meio de um levantamento que objetos de valor haviam sido furtados. Foram detidos nesse dia Agildo dos Santos, ex-funcionário de Luz, e o portuário Hélio Luiz dos Santos, ex-amante da artista. Eles foram apontados como principais suspeitos, mas não tinham nada a ver. Até que os portuários encontraram a embarcação dela suja de sangue. Resolveram comunicar à polícia, Aí já ficou aquela pulguinha atrás da orelha. Talvez eles tenham sido assassinados. E nisso os policiais iniciaram as buscas no mar. Os corpos de Luz del Fuego e de Edgar foram encontrados apenas em 2 de agosto. A cerimônia fúnebre da artista
ocorreu no dia seguinte. Após ser detido, Alfredo inicialmente pôs a culpa no ex-amante da artista. Mas isso foi desmentido quando o próprio irmão do Alfredo, o Gaguinho, se entregou à polícia e confessou realmente como eles tinham matado o caseiro e a Luz del Fuego. Os irmãos foram condenados a 31 anos de prisão em 1968. Mas a verdade é que Luz del Fuego deixou um legado, né? Um legado de liberdade feminina. Ela era uma mulher à frente do tempo e totalmente despida de preconceitos